Bem, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Pelo fato de eu não estar aqui hoje à noite, porque eu tenho um compromisso, eu sou pastor interino de 3 igrejas, e eu não tenho compromisso com essas igrejas de estar no domingo, só durante a semana. Então eu dirijo aqui Parque Aeroporto, Igreja Batista da Liberdade, que não precisa, a Liberdade não precisa de mim, já tem o Glaubin lá voando baixo, né? Eu só dou assessoria praticamente. E tem a Bethesda, em Jacareí. Então hoje à noite eu estarei lá, já à parte da tarde, numa reunião, mas vou pedir ao Clécio, que deu o aviso aqui, Clécio, do seminário, da formatura. Tudo bem? Não esqueça não, para a turma da noite, que é diferente da manhã, não perder. Romanos 5,12, a Bíblia diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Essa leitura sem vírgula, né, que eu estou acostumado, com a leitura dinâmica, às vezes eu transfiro aqui para você, sem querer, a gente olha a vírgula, mas a gente não para na leitura dinâmica, a gente só olha, né? A gente sabe que ela está ali. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Senhor, muito obrigado pelo privilégio da palavra lida ao nosso coração. E um privilégio também, igual, tê-la aplicada pelo pregador. Que em nome de Jesus possamos ouvir a tua voz de uma maneira muito nítida, sem interferências humanas. Nós te pedimos isso. Abençoe a nossa situação espiritual nesta manhã. Nós tenhamos crescimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Já há alguns domingos eu venho trabalhando com vocês. Deixa eu abrir meu seminário aqui, contar o tempo, porque senão eu prego uma hora fácil e esqueço de vocês aí nesse banquinho, nesse calor, e aí complica. A gente já tem visto durante algum tempo essa questão das consequências do pecado que herdamos. Paulo, ele trabalha esse versículo de número 12, e eu não sei se você sabe, mas esse versículo de número 12, ele é um dos versículos mais importantes do mundo teológico. É esse versículo de número 12. Nesse versículo, nós temos a base da doutrina do pecado, chamada de hamartologia. Antigamente chamada de hamartiologia, mas hoje nós conhecemos como hamartologia. Essa doutrina do pecado, ela é responsável por definir os marcos do que cremos em relação ao que a Bíblia fala sobre o pecado. O que a teologia sistemática faz? Ela reúne todos os versículos, todas as passagens sobre um determinado assunto e tira suas conclusões. Então é isso, esse é o papel da teologia sistemática. Diferente da teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é uma especificidade do texto, ou para o trabalho no texto. Então, teologia bíblica lança os marcos da interpretação correta. Isso é teologia bíblica. A teologia sistemática não, ela cuida de doutrinas. E aí, para cuidar de doutrina, o que você tem que fazer? Primeira coisa é um compilado. Você reúne as informações sobre aquele assunto. Claro que para fazer teologia sistemática você precisa da bíblica, porque você precisa interpretar esses textos adequadamente, para chegar às conclusões doutrinárias. Tem muita gente que diz assim: eu não gosto muito de culto doutrinário, de pregação doutrinária, eu não gosto muito. Gente, não tem como fugir de doutrina quando nós estabelecemos a Bíblia como nosso fundamento de fé e prática. Se nós fizermos isso de uma maneira adequada, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que explicar doutrina, porque a Bíblia está repleta dela. Se você perceber, as cartas de Paulo são cartas extremamente doutrinárias. Elas foram escritas para resolver problemas
referentes a dúvidas de conduta dos crentes. 1ª e 2ª Tessalonicenses foram cartas praticamente escritas para resolverem problemas sobre salvação e futuro da igreja, soteriologia e escatologia. Não tem como fugir disso. São as cartas aos Tessalonicenses. A carta de Romanos é uma carta específica sobre salvação. E para falar de salvação, a gente tem que falar do porquê que precisamos ser salvos. E aí, pecado é um assunto que não tem como correr, e por isso que Paulo, ele está desde o capítulo 1 falando que nós não temos como nos salvar a nós mesmos, e agora nos capítulos 5, 6 e 7, ele vai trabalhar especificamente sobre pecado. E é importante nós entendermos que doutrina é fundamental para a nossa vida, haja vista que se eu creio adequadamente, eu também pratico adequadamente. Por isso que é importante estudar doutrina. Às vezes é enjoado, é chato, às vezes ficar ouvindo termo teológico. Não é chato estudar a Bíblia, não é isso que eu estou dizendo. Chato é ficar ouvindo termo teológico, explicação e análise. Às vezes isso cansa a gente. São ferramentas humanas em prol da interpretação, mas cansam. Eu sei que é complicado, mas é extremamente necessário. Se nós pegarmos as cartas do Novo Testamento, nós vamos perceber que todas elas têm cunho doutrinário. E aí a gente começa a perceber também que a doutrina é muito importante para a vida cristã. Pela falta de doutrina, a nossa fé muitas vezes caminha com defeitos. Defeitos às vezes cruciais para um bom andamento. Você já viu crente com dificuldade de se perdoar? Crente com dificuldade de se perdoar também tem dificuldade de receber o perdão de Deus. Tem crente que vive com medo 24 horas de Deus. O camarada não relaxa nunca. Eu não estou falando de batalha contra o pecado. Eu estou falando de sentimento, de peso, que o próprio Deus não colocou sobre aquela pessoa. Você deve conhecer pessoas assim. Eu não. Vou fazer um negócio desse aí, vai que Deus pisa na minha garganta. Que Deus pesa a mão. Não tem esse negócio? Se Deus pesar a mão, claro que a gente sabe que pesa mesmo, mas tem gente que tem esse medo de uma maneira exagerada. O camarada tem medo de ter um momento íntimo com a esposa, uma intimidade, que vai que Jesus volta, na hora que eu estou lá na intimidade. Olha só, o medo é tão grande, que a pessoa não relaxa nunca na vida. Não, eu vou ao culto. Eu vou ao culto porque eu posso ficar em casa e o teto pode cair na minha cabeça. Deus pode pesar a mão. Aí o cara vem para o culto por conta de medo. E não por conta do prazer de estar no culto. Entende? São visões equivocadas da fé, são visões de uma doutrina equivocada, que gera uma prática também equivocada. Eu poderia citar aqui vários exemplos para vocês. E é por isso que é importante nós entendermos as coisas. E nós estamos estudando aqui sobre essa questão de como o pecado nos afetou. E já percebemos algumas coisas importantes. E vamos perceber ainda mais à medida que caminhamos. A gente está falando da imagem e semelhança de Deus em nós. E o pecado, ele afetou a imagem e semelhança de Deus em nós, chamada de imago Dei, em latim, de uma maneira em que até aquilo que nós temos de muito bom e que veio de Deus, recebeu alteração. Não há diferença, vai dizer Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 27 e 28 é o resumo do que ele diz. O pecado é a regra na vida do ser humano, sem Deus, porque o pecado está no seu interior. E não há como ele fazer algo diferente. Essa é a razão de o vocábulo grego mais usado pelos autores do Novo Testamento se referir ao pecado como hamartia, que traz a ideia de errar o alvo constantemente.
A gente está sempre errando. A gente está sempre tentando acertar, mas a gente não consegue acertar todas as vezes. Então, constantemente nós erramos o alvo. Esse é um termo tirado do mundo bélico, de se atirar flechas, e transferido para o mundo bíblico no sentido de pecado. Nós somos ruins no que diz respeito às flechadas que damos. Nós sempre erramos, mesmo quando nós queremos acertar. As ideias aqui são de pecar como hábito. Mas as Sagradas Escrituras não declaram apenas que, como resultado dessa escravidão do pecado, o ser humano se tornou pecador por natureza. Elas também declaram que o ser humano, por ser um pecador por natureza, é incapaz de buscar a Deus por si só. E com isso, a nossa doutrina concorda. Nós entendemos dessa forma. Há um erro muito grande em dizer que os batistas, os arminianos, os assembleanos, eles acreditam que o homem pode participar na salvação. Isso é um erro muito grande, muitas vezes por desconhecimento, até mesmo uma calúnia que se levanta contra a teologia arminiana, e dizer que nós defendemos que o homem participa como agente de salvação. Nós não entendemos assim, nós não temos condições de fazer isso. Se Deus não tomar a frente e iluminar o caminho, nós não vamos enxergá-lo. Se Deus não usar alguém para falar ao nosso coração, seja o Espírito Santo pessoalmente, no silêncio da nossa vida escura, ou usando uma outra pessoa, nós não conseguimos encontrar o caminho. Porque a Bíblia diz que o cosmos, a glória divina, criadora, é vista no mundo. O cosmos declara a glória de Deus. Salmo 19. Nós podemos perceber que alguém criou isso tudo e que Ele é exuberante, extraordinário, vislumbrante. Mas só. O mundo, o universo, eles não batem um papo conosco sobre salvação. Eles só nos dizem que há um Criador para isso tudo, porque é impossível que isso esteja aí por acaso, por um acaso do acaso. Isso é impossível, esse negócio é muito bem organizado, é organizado demais, nos mínimos detalhes, para ser um acaso. Então, o universo conspira a favor de Deus, dizendo, há um Criador, mas essa é a única informação que ele passa. Nós não temos como chegar a esse Criador e fazer a vontade dele só com essa informação que o universo nos dá. E por isso há necessidade de Deus se revelar mais, de deixar a mensagem mais clara. Por quê? Porque o pecado nos impede de enxergar. A coisa tem que ser sobrenatural. E é por isso que a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem tem que fazer, porque o ser humano não faz. Isso é uma coisa muito importante, porque de repente você está tentando convencer uma pessoa a se converter na força do seu ódio. Isso não vai acontecer, ainda mais com ódio, isso não vai acontecer, tá? É o Espírito Santo quem convence. Pode usar você, mas é o Espírito quem convence. A gente não convence ninguém. A gente pode ajudar com amor, com carinho, falando direitinho, pregando de uma maneira mais organizada, pedagogicamente, legal, a gente até ajuda a não complicar a situação. Mas a gente não consegue fazer isso. Até porque Deus nos fez partícipes. Ele gosta de nos usar. Tarefa que os anjos queriam fazer, mas Deus decidiu nos usar para fazer. Então, Ele nos usa como canais. E às vezes uma palavra bem encaixada na hora certinha transforma uma pessoa. Por conta de uma palavra, um gesto, uma conduta. Mas não foi você quem convenceu. O Espírito Santo quem o usou para que isso acontecesse.
Porque se Deus não fizer, ninguém tem condições de fazer. A Bíblia também declara que o ser humano, por ser um pecador por natureza, é incapaz de enxergar a graça. Efésios 2, de 1 a 10, esses 10 versículos são um resumo dessa ideia. Nós não podemos enxergar a graça, é dom de Deus, é presente. Deus chega e apresenta, porque senão você nem vê, você não consegue perceber. E como diz Paulo em Romanos 8, 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus, eles não conseguem. Ou seja, sem a atividade espiritual na sua vida, você não agrada a Deus. Porque quem está na natureza, caminhando naturalmente, na natureza humana, não consegue fazê-lo. Não tem como se aproximar de Deus. Ou seja, somos espiritualmente mendigos. Nós não temos condições de aproximação de Deus, se Deus não nos ajudar. E nós só estamos aqui porque a graça de Deus é maravilhosa. E isso nos iguala a todos. Gente, eu não sou um defensor da teologia da libertação, não, porque eu acho que a teologia da libertação, ela namora muito com algumas tendências sociológicas perigosas. Tá? Então, tenho lido, inclusive, bastante sobre teologia da libertação. E o resumo da teologia da libertação é o seguinte, preste atenção. Ela vai dizer que Jesus Cristo veio ao mundo, inclusive, para nos igualar a todos num sentido social, que era desejo de Jesus dignificar os pobres e os marginalizados da sociedade através de um equilíbrio, inclusive econômico. Então a teologia da libertação, por isso que tem esse nome, ela visa libertar os oprimidos da sociedade. E ela prega um igualar das classes. Algo muito parecido com alguns defensores socialistas. O socialismo é muito perigoso. Todas as vezes que o socialista sobe ao poder, nós temos perseguição à igreja. Pode procurar na história, dá uma olhada para você ver. Rússia, Alemanha, Cuba, dá uma olhada. Isso é histórico. Uma coisa puxa a outra naturalmente. E a teologia da libertação, muitas vezes, é um braço para se defender essa igualdade. Eu não sou contra a igualdade, eu não sou contra a ideia de que nós precisamos realmente rever. A Bíblia fala que em momentos adequados, extremamente importantes da história da igreja primitiva, equipes foram separadas para cuidarem dos pobres, especificamente, porque Jesus nos ensinou isso. Nós não podemos deixar o faminto faminto, nós temos que fazer alguma coisa enquanto igreja. E Atos 6 é uma lembrança constante disso, de que os apóstolos pararam o trabalho deles para resolver a questão. Porque não podia ficar gente com fome, batendo as portas da igreja. Ok? Um dos primeiros elementos que nós fizemos, enquanto liderança da igreja, quando eu cheguei aqui, uma das primeiras decisões que nós tomamos, foi a de ampliar sistematicamente, de uma maneira realmente considerável, as verbas para o cuidado dos necessitados. Então, eu entendo que isso é ministério pastoral. Até aí, tudo bem? Por que eu estou falando disso? É que qualquer tipo de bem que possamos fazer, enquanto sociedade, ainda não é mais do que a nossa obrigação. E nós nunca vamos fazer isso perfeitamente. Sempre teremos dificuldades para fazer. Ou seja, por mais que façamos o bem, continuaremos pecadores. E pecadores condenados sem a graça.
Por isso que buscar salvação pela teologia da libertação é furada. Porque você nunca vai conseguir salvação por fazer o bem. Você nunca vai conseguir fazer o bem completamente. Teologia da libertação, entendendo que eu sou salvo porque eu faço bem ao outro, e aí eu estou fazendo a vontade de Deus, você está fazendo parte dela, você não está fazendo completamente. Qualquer bem que façamos, a Bíblia vai dizer que é trapo de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície na cultura bíblica? Absorvente usado e jogado fora, descartado. As mulheres tinham paninhos, trapos que usavam. Depois de usar, elas descartavam aquilo. Elas tinham que fazer um buraco na terra, jogar aquilo e cobrir. Só elas poderiam tocar no pano, mas ninguém. Qualquer um que tocasse no Velho Testamento ficava impuro. Tinha que fazer ritual de purificação, porque era símbolo de sujeira. Você não pode entrar sujo na presença de Deus. Olha que negócio interessante. O trapo de imundície. A Bíblia diz que toda a nossa justiça, nossa bondade é trapo de imundície. Juntando tudo que fazemos de bom, trapo de imundície diante de Deus. Porque Deus não vai observar apenas essa parte que você fez. E a parte que você não fez? E o pecado que você cometeu? Deus é justo. Ele precisa levar tudo em consideração. E é aí que entra a graça. Porque a graça anula a sua condenação. Porque Cristo foi condenado no seu lugar. Porque você creu, você recebe. E não adianta pensar que o fato de você crer é alguma coisa que você tenha feito. Na verdade, o que é fé na Bíblia? É só você não atrapalhar. Não tem nenhum ato meritório na fé. Lembra daquela expressão da Bíblia que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, a igreja de Laodiceia? Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Ou seja, eu quero ter intimidade com você. O que você tem que fazer? Só abre a porta. Só deixa a porta aberta. Ou seja, é só você não me atrapalhar, que a gente vai ter um bom relacionamento. Se você não atrapalhar, você já não está fazendo nada. Você também não está atrapalhando. Já está ótimo. É como se o Espírito estivesse dizendo a você: quero ter um relacionamento com você. E você tivesse um buraquinho aqui, ó, e que você constantemente está com a mão nesse buraco. E o Espírito Santo vem e fala: eu quero ter um relacionamento com você. É só tirar o impedimento. E você tira a mão. E ele entra na sua vida. É como se fosse isso. Ou seja, você não precisa fazer nada, é só não atrapalhar. Porque a obra toda é dele. Até o convencimento para você tirar a mão do buraquinho vem do Espírito Santo. Do buraco aqui, do vazio do peito, vem do Espírito Santo. Porque você só pode pensar assim: eu acho que vai ser melhor para mim se eu tirar a mão desse buraco que está no meu peito aqui. Acho que vai ser melhor para mim. Você só consegue pensar assim porque o Espírito Santo convenceu você, porque senão nem isso você conseguiria enxergar, que é bom para você. Percebe como é a ação de Deus, salvação na sua vida? Eu gosto de um teólogo finlandês chamado Eurico Bergsten. Ele tem um texto longo, mas é uma aula de teologia. Não é tão longo assim, mas eu queria que você prestasse atenção. Cuidado para não dormir durante esse processo agora, que é propício. Tá certo? Se eu estivesse no seu lugar, eu teria dificuldades agora. Eu teria, confesso. Então eu sei que você também vai ter. Tudo bem? Então eu queria até que você desse uma cutucada na pessoa que está do seu lado aí, vê se ela ainda está comigo aqui, vê se ela ainda está neste mundo, neste planeta. Dá só uma olhadinha para ela, só para ver se está acordado. Gente quieta é um perigo, tá certo? E o camarada ainda tem, ele ainda tem assim a expertise de dizer assim: estava orando. Só se for em outra dimensão, porque não está mais neste planeta, não é verdade? Vamos lá, olha só o que Bergsten vai dizer. O pecado colocou o homem sob o seu domínio. O primeiro pecado alastrou-se e multiplicou-se de tal maneira na vida do homem que o profeta Isaías disse: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Isaías 1,6. O pecado contaminou o entendimento e a consciência do homem. Tito 1,15, 2 Coríntios 4,4.
Sua vontade ficou inteiramente sujeita ao mal. Romanos 7, 19 a 23. Pelo pecado, o homem perdeu sua posição de governo, porque ele era líder. Deus colocou o homem para dominar, Gênesis 1, 28. Porém, pelo pecado, tornou-se dominado, não somente pelo pecado, mas também pelas coisas criadas, Romanos 1, 25. Em lugar de ser senhor, tornou-se escravo da cobiça, da inveja e da avareza, 1 Timóteo 6, 10, Romanos 1, 29, 1 Timóteo 6, 4. Vou só dar um pequeno intervalo para o Edu respirar. Em lugar de governar sobre o pecado, tornou-se escravo dele, João 8,34. A primeira natureza adâmica é portadora de todos os germes da desunião e da discórdia do mundo. A Bíblia fala das obras da carne e menciona, entre outras, inimizades, iras, brigas, invejas, dissensões. Gálatas 5, 19 a 21. Esse é o resumo do homem sem Deus. E carne é uma expressão bíblica para essa natureza adâmica, né? Já pelo nascimento natural, o homem recebe, como herança dos seus ancestrais, o pecado como possibilidade, que mais adiante, a partir do seu primeiro pecado consciente, vai se tornar uma realidade na vida, e aí passa a crescer, e não para mais, até que ocorra a regeneração, a conversão dessa pessoa. Diz Paulo, éramos por natureza filhos da ira, Efésios 2:3. A velha natureza tem em si uma inclinação para o mal. Paulo vai dizer em Romanos 8:5 e o capítulo 7, miserável homem que sou, o que eu quero fazer, eu não consigo. O que eu não queria, acabo fazendo. Ou seja, fica muito evidente essa inclinação para o mal que nós temos. E ela, vez por outra, toma domínio sobre nós mesmo depois da conversão. Essa velha natureza é terrível. Eu olho para trás na minha vida e eu penso assim, várias dessas situações, inclusive já como pastor de vocês, na prática do dia a dia aqui, eu olho para trás e vejo alguns grandes erros que cometi, oriundos dessa inclinação natural para pecar, que eu não gostaria de ter cometido. Que se eu tivesse oportunidade, eu faria diferente. Situações do dia a dia. Mas que porque eu fiquei um pouco nervoso, falei o que não devia, ou então porque eu estava magoado, chateado, acabei descarregando. Situações que como pastor, eu tomei decisão, depois mais para frente pensei, será que orientei corretamente? Acho que não. Porque gabinetes pastorais são coisas muito complicadas. E é por isso que eu não gosto de julgar a decisão de ninguém em gabinete pastoral. Porque você nunca sabe o que de fato a pessoa conversou. E você nunca sabe até que ponto também a pessoa colocou uma vírgula onde tinha ponto final. Então, de vez em quando, alguém entra no meu gabinete, o pastor lá da outra igreja me orientou, que não sei o quê, eu sempre digo assim, peraí, o que é exatamente o que você falou com ele? Porque muitas vezes o pastor dá 3, 4 orientações e a pessoa não aceita. E aí ele fala assim, então, você quer fazer isso? Vai e faça. É isso que você quer fazer? É, então vai e faça. Não adianta discutir, não adianta ficar brigando aqui. Como se dissesse assim, você não vai aceitar outra orientação? Você veio aqui para tentar só realmente apoio para a sua posição? Então faça. Aí a pessoa sai dali e diz assim, pastor me orientou a fazer isso. Aí outra pessoa diz assim, absurdo isso. Você não sabe o contexto. É uma coisa muito difícil, mas claramente, não é só uma questão de interpretação. Estou falando isso para vocês terem cuidado. Mas eu, realmente, por falta às vezes de conhecimento, já cometi erro. E depois, ao me deparar com uma orientação bíblica, eu pensei, peraí, olha isso aqui, eu não lembrei no dia. Já li a Bíblia várias vezes, mas esse versículo eu não lembrava dele. Errei na minha orientação. Quantas coisas. Porque a gente está num processo. E a velha natureza é terrível. Ela sempre nos leva para prejuízos.
E na maioria das vezes, se não todas, prejuízos relacionais, com Deus ou com as pessoas que estão ao nosso redor. Paulo vai dizer assim, preste atenção. Pois o que faço, não o entendo, porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, ou seja, o que detesto, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, de 15 a 20. Percebe como essa luta é cruel? Você vai lutar sempre. E é por isso que tem muita gente que desiste do Evangelho. Por acreditar em duas mentiras. Preste atenção nesse detalhe que é importante para quem está chegando à igreja agora. Geralmente as pessoas desistem do Evangelho por crerem em duas mentiras. Primeira, virei crente, a partir de agora vai ser fácil obedecer, vai ser assim, tranquilo, eu vou conseguir fazer a vontade de Deus, vencer todos os meus pecados, vou me dar bem com todo mundo, vou restaurar todos os meus relacionamentos, acabou esse jeito ruim de ser. Deixa eu dizer uma coisa sobre essa primeira mentira. Ela é mentira se você entender que isso é imediato e vai acontecer nessa vida. Completamente. Em primeiro lugar, isso não é imediato, essa luta é constante. É só você perguntar para minha esposa ali, tem 26 anos de conversão. Se você perguntar para ela assim, tem hora que o pastor é insuportável, ela vai dizer, todo dia. Todo dia, um homem chato. 27 anos de conversão. Ainda tem muita coisa para colocar no lugar. E vai ter coisa que vai morrer comigo. Eu não vou conseguir colocar no lugar nesta vida. Não tem jeito. E aí, maridos e esposas, aceitem que é melhor. Esquece. Já tem coisa que eu falei para a Bia, querida, isso aí não sei se eu vou conseguir não. Muito difícil isso aí. Eu vejo isso aí como um sonho longínquo, eternal. Isso aí só no céu. Porque, por exemplo, quer ver um negócio? Eu levanto mal-humorado. E não é espiritual não, querido. Orando ou não orando à noite, eu levanto do mesmo jeito. É biológico. O meu corpo levanta, mas a alma fica na cama. Verdade. Ela não vem junto imediatamente. Então eu levanto, mano, para começar. Você que manda mensagem para mim de manhã e quer resposta de manhã, isso não vai acontecer. Você pode prestar atenção, se eu responder você numa emergência, vai ser digitado. Eu não gravo, porque eu não consigo falar. Para eu pregar às 10, eu tenho que acordar às 7. E quando eu venho direto, você percebe diretamente a diferença. O pastor acordou agora. Não tem brincadeira, não tem conversa, não tem... é só cajadada, é paulada para todo lado. Porque eu não... mal-humorado, sabe? Então, não sei o que eu vou fazer com isso, porque não tem jeito. Eu já tentei levantar assim, mas eu fico tão estressado de ter que forçar. Quando tem visita lá em casa, né? Você, primeiros contatos, pessoa não conhece, né? A visita fica com aquela impressão assim, o que eu fiz ontem à noite para o pastor, meu Deus? Então, quando vem visita de fora, esses dias o pastor Daniel Ventura esteve aí, né? Esses dias, 2 anos atrás. E eu bati um papo com ele antes. Falei, amanhã você vai ver um outro cara levantando aí, mas não estranha não. Depois das 10 ele volta ao normal. Beleza? É assim mesmo. Porque eu tenho que avisar. Eu levanto no outro dia, assim, dormi, beleza, valeu galera, que sei o que, tá, muito maneiro, tal, valeu, boa noite, tal, durmo. Acorda assim, bom dia.
Bom dia, pastor, como é que está? Bem. Vai tomar café? Não. Aí o cara olha e fala, meu Deus, o que eu fiz para esse homem? Quando eu chego para trabalhar de manhã aqui, eu tenho que vir direto para trabalhar, pego aqui 7 horas da manhã. Leandra chega no gás, né? Terceira idade ativada. E aí, pastor? Brincadeira, não está ainda não. E aí, pastor, bom dia, cedo aqui hoje, hein? Pois é. Ela já sabe. Ela não mexe comigo muito de manhã, não. Porque ela já sabe como é que é. Tem coisa que a gente não vai mudar. Estou dando exemplos para você que ele não vai conseguir. É um negócio estranho. Agora vai ter coisa que vai mudar. Muita coisa vai mudar. E vai levar ano para mudar muita coisa. Vai levar ano para você conseguir vencer alguns pecados. Dominar seu jeito de ser. Dominar sua língua, dominar seu olhar. Vai levar ano para dominar esse jeito difícil que você tem. Que você pensa que é só o outro que tem. Não, todos nós temos momentos difíceis, situações difíceis, características difíceis, que para o outro é um negócio insuportável. Temos. Se você me falar também, e aí, pastor? E a Bia? Nossa, tem hora que é só a graça. Já contei para vocês, tem dia que eu chego em casa, o anjo da guarda da Bia está do lado de fora e fala assim, entra não, mano, eu já saí, o negócio está feio lá dentro. E a maritaca agora fica lá de dentro, oi, tipo assim, me tira daqui. Pois é, primeira mentira, essa mudança, essa transformação vai acontecer rápida, mentira. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O que eu quero eu não faço, ou seja, uma luta constante. O que eu não queria fazer, acabo fazendo, é uma luta. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar desse negócio? Aí ele diz assim, ainda bem que em Cristo eu tenho vitória. Que é só ressurreição. Tem coisa que vai ser só a sua ressurreição e vai resolver. Beleza? Segunda coisa, segunda mentira que todo mundo acredita quando chega. Atenção quem está chegando aí, Felipe, Luana, tá? Tem ali a Cláudia que está lá atrás. Dá um tchau aí, Cláudia. Está chegando a Cláudia, ó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente chega à igreja achando que todo mundo aqui já alcançou a perfeição. Outra mentira. Está todo mundo no mesmo barco lutando para não afogar. Todo mundo aqui com os defeitos mais diversos. E é por isso que o mundo lá fora não entende. Gente, como é que um crente faz um negócio desse? É porque o crente também está na batalha. A diferença entre nós e eles é que nós estamos batalhando nesse negócio. Levando a sério, a cabo isso aí. A gente briga contra a gente. Porque o espírito que nós recebemos não nos deixa parar de lutar. Eu não consigo parar, eu não consigo desistir. Eu não consigo abrir mão. Mas a pessoa que tem o primeiro contato, ela olha esse negócio e fala, nossa, esse povo aqui da PIB de Taubaté é um povo tão evoluído. Olha só, parece ser um povo tão... O pessoal chega de fora, usa uns termos, né? Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, pastor, essa igreja é zen. Zen, nem tanto, né? Zen eu não diria, mas fiquei quieto, não falei nada, não sou desagradável. Pois é, parece que está todo mundo aqui queimando incenso em casa. Gente, gabinete pastoral tem hora que é um barato, cara. Você lida com todo tipo de situação, né? Porque o pessoal é muito querido, assim, muito amigável, muito... Aí eu escutando, né? Poxa, o pessoal é muito agradável. Pensei assim, na hora que trabalhar no primeiro evento, na hora que vira a nossa correria para lá e para cá, umas pessoas igual a Ítala, assim, né, virada no 440, nem 220, Luanda dando grito para todo lado, né? Um ou outro dizendo assim, cala a boca e faz. Uns negócios assim que aparecem na nossa caminhada, no dia a dia, né? Para de reclamar e faz, larga de ser chato. De vez em quando um estoura com o outro. Né?
Aí entra o pessoal de finanças, ó, se não trouxe nota, vai pagar do seu bolso. Aí um olha para o outro e fala, como assim, gente? Que mulher grossa. Mas não, é porque o cara já não trouxe nota 4 vezes. E ela está cansada já, né? Agora, a partir de agora, vocês vão pagar do bolso de vocês. Cadê a nota fiscal? Está aqui, ó, com o CNPJ da igreja. Tem que ter o CNPJ da igreja. Primeiro evento que a gente faz, a pessoa de fora pensa assim, acho que dá para encarar isso aí. Eu também estou adequado, não está tão longe não, porque está todo mundo na batalha. Todo mundo construindo sua espiritualidade com a força de Deus. O pecado nos ensina isso, ele nos iguala. É importante frisar que a Bíblia não afirma que por causa da nossa natureza pecaminosa, o homem não pode fazer coisas boas. A Bíblia só vai dizer que o tanto que ele faz não é suficiente para a sua salvação. Ele precisa da graça. Ele pode fazer só o bem a vida inteira, porque com relação a Deus, ele vai continuar um pecador. E não tem como fugir disso. Isso me ensina que eu tenho que olhar com misericórdia para a vida do outro. Porque ele também está tentando. Eu tenho que acreditar que ele também está tentando. Afinal de contas, ele está aqui. Ele não desistiu. Meu irmão está tentando. E é por isso que também temos que olhar com misericórdia quando conversamos sobre os erros dos outros. Porque ou essa pessoa ainda não conhece a Deus, e é aí que não adianta esperar muito. Se ela conhece, ela está na mesma batalha que eu. Então não adianta eu exigir demais. Estamos todos tentando melhorar, lutando contra nosso próprio eu. Quando pensamos assim, a misericórdia aumenta. Você casou com um pecador, tá? Não esquece não. Você casou com uma pecadora que está em processo de transformação. Seus filhos são pecadores. Seus pais também são pecadores. Nunca se esqueça disso. Eles não vão acertar sempre, eles também estão nessa batalha, principalmente se são servos de Deus. Se não são, precisam do Evangelho. E acredite, nisso você sabe. Seus vizinhos também são pecadores, a sua sogra é pecadora, seu sogro, seu genro, sua nora, seus cunhados principalmente, são pecadores. Você está rodeado de pessoas pecadoras, seu chefe é pecador. Está todo mundo batalhando ou não, mas todo mundo é pecador. E isso tem que fazer aumentar a nossa misericórdia. É isso que o pecado nos ensina. E eu quero nesta manhã chamar você para um tempo de oração sobre o que é que você precisa fazer em relação àquela pessoa que tem lhe estressado bastante, que realmente tem lhe tirado do sério. Talvez você não tenha ninguém, mas tem muita gente aí que tem alguém. Pastor, eu tenho que ter muita paciência para lidar com o fulano de tal, ou com a fulana de tal, lá na empresa, lá na vizinhança. Olha, essa pessoa me persegue, essa pessoa está sempre com uma palavra dura, ela sempre me joga para baixo, ela sempre desrespeita. Olha, pastor, está difícil. Quem é que você pensa quando você ouve isso? Em quem? Quero convidar você a orar por essa pessoa, pedir a Deus para aumentar a sua graça, sua capacidade de desenvolver graça, misericórdia sobre a vida dessa pessoa, da mesma forma que Deus faz com você. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, pensar nisso por um momento. Se tem algumas pessoas sobre as quais você precisa despejar graça, e precisa de Deus para isso, eu queria convidar você para ficar em pé, eu quero orar por você. Eu tenho pessoas no meu coração, graças a Deus, nenhuma é da igreja aqui, né?
Mas eu tenho gente em meu coração que é muito difícil lidar, que eu confesso a você que eu procuro até evitar. Eu tenho gente da minha família assim, que eu olho e já me dá uma agonia no coração, já é difícil ficar no mesmo ambiente, para mim. A tristeza foi tão grande que essa pessoa me causou que eu tenho dificuldade de ficar perto. Foi a primeira pessoa que eu pensei aqui. Eu tenho pessoas assim na minha vida. Eu jogo futebol lá com uma pessoa, aliás com duas, que dá para ver que tem algum problema espiritual ali. Eu já percebi, não é só comigo, não é com o grupo inteiro. Os dois conseguem atrapalhar o grupo inteiro. E a gente começa a olhar as pessoas que mais precisam da graça, né? Às vezes a gente se afasta delas, quando deveríamos fazer o contrário. Então, se tem alguém, fique em pé, vou orar por você agora. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que bênção poder ouvi-la. Abençoe a nossa vida espiritual, através do que ouvimos aqui hoje, nós possamos continuar crescendo, em especial em relação àquelas pessoas que nos machucam, nos fazem agonizar emocionalmente, pessoas que são tão estressoras, tão psicodepressivas para a nossa alma, tão cumulativas para a nossa tristeza, que nós acabamos por escanteá-las. Esteja trabalhando em nosso coração, que às vezes até mesmo por conta da autodefesa nos afastamos porque não queremos sofrer mais. E é melhor então deixar de lado, jogar aos cantos, mas que Tu estejas renovando a nossa capacidade de demonstrar misericórdia, de agraciar, que o nosso coração seja cheio de graça, para que possamos dar mais e exigir menos. Que o perdão não seja uma dificuldade para nós, porque Ele é divino, e estamos caminhando contigo de tão perto. Que em nome de Jesus, Deus, que a nossa misericórdia realmente nos faça olhar com o coração, ao contemplar a miséria do outro, aquilo que ele não consegue, ou não pode, ou não quer fazer. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, que realmente nos conheçam por conta do amor, e não por conta da nossa religião. Oramos em nome do Teu Filho. Amém.